Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Privilégio poder estar com você diante da palavra de Deus. Peço a você que, se ainda não está inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, dê o seu like e a coisa mais importante, compartilhe dessa palavra com alguém. Você vai encontrar na descrição do vídeo, logo abaixo, naquela setinha que aponta para baixo, você vai ver um local onde você pode baixar o aplicativo da igreja, óbvio, gratuitamente, para ter acesso a todas as coisas da igreja. Nós estamos crescendo a cada dia mais nessas informações e nós vamos galgando poder de informação à medida que o próprio canal vai crescendo. Por isso é importante a sua inscrição e nós agradecemos. Nós estamos no ano o lema Salmodiando ao Senhor, dando glória ao nome do Senhor apesar das circunstâncias. E eu quero então celebrar com você Efésios capítulo 3, versículo 14, que diz: por causa disso, ou por esta causa, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está falando do seu relacionamento com o Senhor Jesus. Quando ele diz, por esta causa me ponho de joelhos, ele não está falando apenas de um ato físico, de uma postura física. Ele está falando de submissão à vontade de Deus. Ele está falando de submissão ao querer de Deus para a sua vida. Mas ele também está falando de uma maneira ou de uma forma como ele se coloca diante do Senhor para orar. E para buscar a Deus, ele diz, por esta causa ou por causa disso, me ponho de joelhos. Paulo está dizendo, eu não me ajoelho diante do Senhor ou não busco ao Senhor por coisa irrelevante ou sem motivação. Eu me ponho de joelhos porque tenho um propósito. E quando eu olho o contexto, Paulo está dizendo ainda no capítulo 2 sobre crescimento, edificação do povo de Deus. Ele está falando sobre relacionamento de cada pessoa com o propósito de Cristo. Ele fala de ousadia, de acesso ao Senhor, de confiança em Deus. Ele está falando de desafios, de tribulações, e que nós não devemos desfalecer ou desanimar em meio às tribulações. O último versículo, o 13, o último anterior ao que li com você, diz: portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Ele está falando das provações que ele estava vivendo enquanto se dedicava ao Senhor. Por que ele está falando isso aos irmãos? Porque os irmãos ouvia buscar ao Senhor e se dedicar a Deus, e ele vivia aflições e aquilo podia desmotivar a fé deles. Tipo alguma fala desse tempo: fulano não é crente, fulano não busca a Deus, fulano não diz que serve a Deus, por que isso está acontecendo na vida dele? Mais ou menos assim. Existem pessoas que usam essa argumentação para não cumprir aquilo que elas sabem que deveria fazer, buscar ao Senhor, se dedicar a Deus, mas ficam olhando aspectos, estereótipos, aquilo que está acontecendo na vida de uma pessoa, e julgam que, por que a pessoa está buscando a Deus se isso está acontecendo na vida dele? Ora, é preciso que se diga que nós buscamos a Deus e que nós louvamos a Deus e clamamos o nome do Senhor, não para ter o bolso cheio de dinheiro, ainda que se tiver, não tem problema, seria até legal. Nós buscamos ao Senhor não para ter as melhores casas e, enfim, nós buscamos ao Senhor por conta do seu amor por nós. Invocamos o nome do Senhor e o queremos perto por conta do seu sacrifício por nós. Invocamos ao Senhor por conta da promessa dele para a nossa vida. Promessa de vida eterna, promessa de vivermos eternamente com Ele. Esses são os méritos primeiros, o mérito da cruz, do sacrifício de Cristo por nós. Por isso buscamos ao Senhor. Por isso invocamos o nome do Senhor. Por isso queremos o Senhor perto de nós. Não é por conta de coisas secundárias. E nesse campo todas as coisas humanas são secundárias. Falei ainda esses dias o que diz o Senhor Jesus. E Mateus escreve no capítulo 6, versículo 33, ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que vocês precisam, e ele alista coisas, são necessidades essenciais de sobrevivência. Ele diz:
todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, quando eu busco ao Senhor, eu estou chamando o reino de Deus para mim, porque eu quero isso. E Paulo então diz, por esta causa, me ponho de joelhos, ou seja, sofro as aflições de Cristo no meu corpo, e sei que vocês estão olhando para mim, e eu oro por vocês para que as minhas aflições sejam para vocês motivação de glória, motivação de ação de graças e não de tribulação. Então, é preciso que a gente entenda isso. Primeiro ponto a pensar, para eu já concluir aqui com você. Você é uma das pessoas que olha outras pessoas que estão pressupostamente buscando a Deus mais do que você, e você as analisa no campo humano, na vida humana, que eles não têm os recursos que poderiam ter? E isso lhe desmotiva a servir a Deus? Então, quero lhe dizer que o evangelho que foi pregado a você é um evangelho deturpado, equivocado. Porque o evangelho de Cristo foi liberado para salvação. Paulo diz, não me envergonhe do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho de Jesus Cristo não foi dado para engordar pessoas. O evangelho de Jesus Cristo não é gordura para que alguém fique, Não, o evangelho de Jesus Cristo, diz Paulo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É assim que eu creio? É assim que você crê? Qual é a minha motivação quando penso em servir ao Senhor na igreja, no templo, junto a outros irmãos e ter a Bíblia como fonte de inspiração, como base, como coisa basilar para a minha vida espiritual? Qual é o propósito? Será que eu me aproximo da igreja para atrair a atenção de algumas pessoas para que me deem o que eu preciso humanamente falando? Ou eu busco ao Senhor com propósitos espirituais? Ou eu busco ao Senhor por conta da salvação que Ele me prometeu? Deixa eu lembrar a você o que não dá para esquecer. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou e por conta de amar deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, então ele pode ter dado o seu Filho unigênito, mas se alguém não crê, essa doação divina não fez efeito na vida dessa pessoa que não crê. Para que todo aquele que nele crê, em Cristo crê, Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira intensa e extrema, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse não perecer que a Bíblia está trazendo para mim e para você, aponta para a subsistência espiritual, aponta para algo muito além da nossa visão humana, aponta para coisas eternas em Deus. Então, se eu busco ao Senhor, eu digo às vezes na igreja, não importa a razão pela qual alguém se dispôs a vir ao culto, importa que venha, porque vindo vai ouvir a palavra de Deus, e ouvindo, a própria Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando se ouve a pregação da palavra de Deus, é uma oportunidade que a pessoa tem para ter fé, e tendo, crescer em fé. Então não importa a motivação pela qual a pessoa vem, porque ela vai se deparar com verdades espirituais. Mas uma pergunta particularizada: por que que uma pessoa busca o templo, a comunhão com a igreja? Como dizia o antigo trocadilho, por aquilo que a igreja pode me oferecer ou por aquilo que eu possa oferecer à igreja,
a Deus. Seria essa a causa de muitas pessoas estarem afastadas? Não é isso que você pensou. Eu não estou me reportando à pandemia. Eu estou me reportando ao esfriamento da fé. E, consequentemente, admita você ou não, o distanciamento de Deus. Eu estou me reportando a pessoas que estão distanciadas de Deus. E, consequentemente, algumas pessoas distantes do templo, do culto. Não, eu não estou te julgando. Você se julga e Deus a nós todos. Mas quais são as motivações? Você tem dito isso a Deus? Não deixe de falar, porque o Espírito Santo é extraordinário. Ele nos liga ao Senhor por Cristo e nos mantém ligados. Um grande abraço. Paz do Senhor Jesus.